Boa noite, seus lindos. Sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo do nosso canal. Hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, nossa proposta do vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Quando eu levantei hoje à tarde, ou quando eu estava à tarde indo mexer no para fazer a gravação, eu me deparei com a seguinte situação. Quando eu fui desbloquear meu telefone, ele tinha um lampejo e desligou. A placa dele queimou, gente. Então, como eu usava a câmera do celular com o aplicativo para fazer a filmagem, ela não vai acontecer no dia de hoje. Porém, o nosso estudo ele está acima disso. As dificuldades elas vêm, mas são para a gente descobrir novas oportunidades. Então, eu venho falando muito, no canal, do site, das coisas que eu venho fazendo e publicando, mas até hoje eu nunca abri, através do canal para poder mostrar isso para vocês também, Então, hoje eu gostaria de ter essa oportunidade, Porque como eu não vou poder gravar a leitura da Bíblia lendo ela fisicamente, eu vou proporcionar para a gente um outro tipo de leitura. Como eu falei para vocês que eu faço as publicações no site com o texto da Bíblia, a versão que eu publico no site aqui ela é a BKJ, que é a Bíblia King James. Então vocês vão perceber que talvez o português ele é um pouco mais robusto assim, Ele é um pouco mais, digamos assim, mais formal, porque ele é uma versão um pouco mais antiga, Não é tão nativa como a gente vê na nova versão internacional, por exemplo, Mas o que importa, gente, é que a gente faça essa leitura, Como vocês estão vendo aqui, eu estou vindo gravar às 2h45, Preste das 3 para poder fazer o vídeo, porque esse horário ele é muito importante para nós também, tá? Para mim, pelo menos, Quando eu comecei a ter um contato mais íntimo com Deus e ter o costume de meditar na palavra antes de dormir, esporadicamente, mas quase que sempre assim, isso acontecia com uma certa regularidade até. Deus me acordava às 3 da manhã para orar. Eu descobri que era para orar, Mas no começo eu acordava e ficava sem entender muito bem o que estava acontecendo, Mas depois eu consegui entender que era o meu momento de oração, Era o meu momento de Deus falando comigo, me chamando para conversar. E esse é um dos motivos também do canal ter o lançamento do vídeo sempre às 3 da manhã, Salve uma exceção ou outra quando eu fiz o primeiro lançamento. Mas a ideia é a gente ter o estudo todos os dias a partir das 3 da manhã, Para que a gente comece o dia já edificado na palavra. Então, se tu acordar às 3, tu já vai ter o estudo pronto para ti, Assim como aconteceu comigo, Porque eu acordava às 3 horas da manhã e muitas vezes a gente tem curiosidade, tem vontade de usar aquele ânimo, Porque quando a gente acorda, só quem sabe, só quem acorda sabe, Que a gente tem vontade de fazer caminhadas noturnas. Não sei se você é desses também, mas eu gosto também de ir para a praia de madrugada porque a praia está completamente deserta, é um ambiente completamente diferente do que quando a praia está cheia de pessoas durante o dia e com sol, Então esse gancho das 3 da manhã, ele é um gancho que depois de um tempo estudando, eu até parei para notar que tinham algumas convergências, Mais pessoas falam a respeito desse horário, da importância que ele tem, principalmente da carência de pessoas acordadas nesse horário para orar, Porque muitas pessoas estão dormindo e é nesse momento onde as portas estão mais abertas, Talvez seja por isso que Deus chamou a gente para fazer esse trabalho, Porque nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue ficar acordado nesse horário. Nem todo mundo tem energia para poder ficar íntegro nesse horário, A maioria das pessoas está cansada, trabalhou o dia inteiro. Então, eu acredito que esse é o melhor momento, pelo menos para mim, Como
eu tenho esse intento e sinto essa vontade de estar aqui presente, né? Futuramente sonho, de repente, e aí depende muito de vocês, né? Depende da nossa audiência, depende da interação, de como que vai ser esse estudo, mas um dia eu quero sim, quem sabe fazer esse estudo ao vivo, sabe? Em uma live, conversando com vocês, trocando ideia, sabe? Fazendo esse estudo ser maior, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer em comunidade, junto, sabe? É lógico que a minha parte, e que eu venho fazendo e luto por isso todos os dias, é ler e meditar na palavra, né? Essa é a minha primeira parte. Eu acho que é por isso que eu estou acreditando tanto nesse material, né? Que a gente está criando aqui, nesse estudo, nessa parceria, porque é uma parceria, sabe? De todas as vezes que a gente teve oportunidade de conversar, de todas as vezes que a gente teve oportunidade de se conectar, e hoje estar aqui meditando na palavra junto é um grande privilégio, né? Porque a gente sempre comentou, conversou quando podia, mas a vida é corrida e nem sempre a gente vai poder estar perto um do outro, né? Então, poder ter um lugar aqui em comum para a gente poder ter esse encontro juntos é uma coisa maravilhosa, né? É um encontro com Deus, é um encontro com vocês também, sabe? Isso é um privilégio da vida, cara, porque se hoje eu sou quem eu sou, foram vocês que me ajudaram a chegar até aqui, sabe? Me orientando, dando conselhos. De certa forma, acreditaram, oraram por mim. Então, é uma vitória, sabe? É como eu falei, no dia do meu batismo eu não chorei, eu comemorei. Foi até engraçado isso. Foi uma experiência totalmente diferente pra mim, sabe? Eu comemorei porque o Pai falou, eu venci o mundo. E naquele momento eu falei, eu venci a minha carne. É lógico que a gente tem impulsos, que a gente tem desejos, que a gente tem... Mas o que a palavra diz? O espírito está pronto. E é nesse espírito que a gente vai se conectar para que ele tenha o domínio sobre a carne, para que a gente dê legalidade a Deus. Olha, Deus, minha vida está nas suas mãos. Faça em mim, Pai, teus milagres. Porque é isso que nós queremos, né? É muito impressionante o agir de Deus. E como eu falo para vocês, sabe? Estar aqui com vocês e poder estudar e reconhecer que Deus é Deus, que Jesus é o caminho, sabe? Ter essa consciência. Gente, isso é o maior privilégio que existe na vida. Não existe presente no mundo maior que esse. Nada se compara a isso. E é por isso que o nosso intento é continuar aqui, sabe? Mesmo na dificuldade, né? Hoje, talvez a gente está aqui gravando sem câmera. Mas se Deus quiser, amanhã a gente já vai voltar e vai ficar tudo bem. Mas isso é uma prova de persistência, né? Porque muitas vezes a gente acha que precisa das condições ideais para fazer o que precisa ser feito, né? E muitas vezes a gente só precisa ir lá e fazer. Sabe? Faz o que pode, como pode, assim como eu estou fazendo aqui agora. E eu sei que você está aí fazendo também. Se você acompanha o nosso canal e já está por dentro aí do estudo, sabe que agora vem o capítulo 9 de Mateus. A sequência continua. E eu vou pedir agora para você que já está acostumado, já sabe como é que é o nosso momento, né? Para tudo. Tira as distrações. Para quem quer conhecer a música que está tocando aqui, ó, Ousado Amor. Essa é a nossa música tão maravilhosa. Porque, cara, Deus ele ama a gente de uma forma tão ousada que a gente fica constrangido de sentir o amor de Deus, sabe? Eu acho que esse constrangimento é um sentimento é um mix de amor, vergonha por não merecer, sabe? Mas o que a gente tem que ter consciência é que Deus não faz porque a gente merece. Não, Ele faz porque Ele é Deus e porque Ele ama, sabe? Então hoje a gente vai fazer por Ele aqui também. Desse jeito mais especial de todos.
né? Como eu falei, vamos fazer de um jeito diferente. E a ideia de hoje é fazer o quê? A gente vai ler através do nosso site. Sim, temos um site, um blog para a gente poder fazer os estudos também. Porque esse canal aqui hoje no YouTube é a extensão de um movimento que começou nesse blog. É, na verdade, o mesmo movimento, só que numa plataforma diferente, com uma abordagem diferente. Então, hoje, né, no estudo do site, se a gente for ver, a gente vem aqui no Working for Jesus. No estudo do site, ó, eu publiquei no dia 3 e passou da meia-noite, já é dia 4, né? Mas no dia de ontem, ó, dia 3, foi Lucas 13. Entretanto, no nosso estudo, como a gente viu, a gente está em Mateus 9, né? Então a gente vai lá, achar Mateus 1. Vamos achar aqui. Mateus 9, que é o que a gente vai ler hoje. Então aqui no blog, qual que é a diferença, né? Qual que é a proposta do blog em si? Então o blog, um Work for Jesus, ele aconteceu nesse movimento que eu decidi fazer, né? É um movimento de glorificar o nome de Deus através da minha vida, do meu trabalho, porque ele me ensinou programação, me ensinou a tirar fotos, me ensinou a ler, me ensinou tudo. Deus me ensinou tudo. E retribuir esse amor foi o que me moveu na direção desse projeto, né? Aqui o site fala um pouco sobre mim também. Tem meus telefones para contato aqui, meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo e poder conversar. E aqui tem um pouquinho mais sobre minha profissão, tem um pouquinho sobre o meu trabalho, mas o foco nesse site aqui, né, quando a gente vê aqui, ó, na homepage, a principal meta da educação é criar homens capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Esse é o foco do que a gente vem fazendo, do que a gente acredita que é capaz de fazer. Então, eu tenho plena certeza de que a nossa geração é capaz de fazer algo que nenhuma outra geração já fez. E é por isso que eu comecei esse trabalho de edificação. Edificação pela rocha. Porque quando a gente começa para Deus, primeiro para Deus, a gente constrói a casa na rocha. E esse é o firme fundamento do nosso projeto. Estamos aqui para isso. Mas, lembra que antes da leitura, né, porque aqui a gente já conheceu o espaço, como é que funciona. Então aqui a publicação ela foi no dia 16 de março, foi quando foi publicada. E hoje é dia 4 de maio. É o dia que a gente está fazendo a gravação do vídeo dela, né? Então vocês veem que aqui tem uma diferença de tempo, né? E essa diferença de tempo que existe daqui para cá significa que Deus foi me lapidando ao longo do projeto, viu? Eu falei que eu tinha vergonha de gravar. E eu tinha mesmo, eu comecei só publicando no site. E aí Deus falou assim: não precisa ter vergonha não, cara, pode gravar. e, e isso é uma coisa que pra mim é muito importante, porque eu preciso aprender isso, sabe? É uma ferramenta de trabalho, é uma oportunidade de conexão. Mas eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser julgado, medo de não fazer direito, medo de fazer de qualquer jeito. Então eu coloquei na mão de Deus e falei: olha Deus, se tu me chamou para trabalhar com isso, então me ensina a fazer isso com a tua palavra. E ele me conectou com pessoas maravilhosas que mostraram para mim que eu só precisava começar, sabe? E mais importante do que começar é terminar essa boa obra. E é por isso que a gente vai focar na leitura aqui, gente. Então vamos nesse momento agora pedir, né, aquela zero distração, foco total, baixa o volume das notificações, coloca o celular no silencioso. E vamos nesse momento agora pedir para Deus em oração. Pai, nós queremos nos apresentar hoje, Pai, humildemente como sacrifícios vivos. Estamos aqui diante de Ti, pedindo a Tua bênção. Pai, abençoa-nos com Teu Espírito Santo. Abençoa-nos com a Tua verdade.
Abençoa-nos com as tuas qualidades, Pai. Ensina-nos nos caminhos que devemos seguir. Muito obrigado pela instrução que vemos tendo ao longo desse estudo maravilhoso. Como diz em Filipenses 1,6, que o Senhor há de terminar a boa obra até o final dos tempos. E nós estamos aqui, Pai, mais um dia, em meio à adversidade, mas sabemos que nada é capaz de nos parar, porque quem chamou foi o Senhor. Então vamos continuar, Pai, lutando o bom combate, caminhando o teu caminho e buscando a tua palavra e a tua verdade, para a honra e glória do teu reino aqui na terra. Amém. Então vamos lá. E vai ser legal agora que eu vou poder marcar com vocês, enquanto eu leio, né? Aqui no blog, vocês vão ver que embaixo da foto tem uma breve apresentação. E essa apresentação ela está associada ao texto e provavelmente a fragmentos do texto aqui embaixo. Eu vou ler com vocês aqui, tá bom? Então aqui diz: o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e ande? Isso é para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. E a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E na mesma hora a mulher ficou sã. Então vocês viram aqui que tem um fragmentozinho do texto. Essa aqui é uma parte, essa aqui é outra parte. Então são coisas que eu trouxe especial para chamar atenção lá na frente, né, quando a gente vai acessar. Mas aqui começa o texto, né? E a gente vai ler ele na íntegra, tá bom? Todo mundo junto. Mateus 9:1, que diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, seus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos deles, disse: Por que pensais em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha que importante isso aqui, né? E levantando-se foi para a sua casa. Mas olha que legal e que forte isso aqui, né? Quando os escribas pensaram sobre ele, né? Olha o que os escribas pensaram, né? Os escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Por quê? Porque eles julgavam na época que só Deus poderia julgar os pecados. E quando Jesus falou que ele podia, porque ele disse, né? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Então, assim, ele faz questão que a gente saiba que ele tem poder para isso. E ele tem poder para levar consigo a enfermidade, porque ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se ele foi. O 8 diz assim: Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificavam a Deus, que dera tal poder aos homens. Olha, essa frase está lá em cima, né? Essa Mateus 9:8, ela é poderosíssima. Olha o que ele está falando de novo. Eu vou ler esse versículo porque a gente tem que entender agora a capacidade que nós recebemos através de Jesus. Porque ele diz assim, Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificavam a Deus, que dera tal poder aos homens. Deus que dera tal poder aos homens. Ou seja, através da vinda de Jesus, Deus permitiu que a gente visse um exemplo do que é um ser humano perfeito, gente. E é isso que a gente tem que buscar.
E passando dali, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que incrível isso aqui, né? Mateus era coletor de impostos. Era um cara que ganhava dinheiro, tinha bens. Mas quando Jesus disse-lhe: Segue-me, ele, levantando-se, o seguiu. Imediatamente. Porque aqui não diz que ele pensou, que ele decidiu depois. Aqui diz: E ele, levantando-se, levantou e seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os são, não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha isso, gente, que maravilhoso, né? Olha o que Jesus está falando para a gente aqui. Ó. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é o convite que ele faz para nós, né? Assim como João pregou o arrependimento, foi esse o convite que ele veio fazer, né? Olha o 14 que diz, ó. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Olha a pergunta dele, porque João mandava fazer jejum, e os fariseus também jejuavam, mas os discípulos não. Por quê? E Jesus disse-lhes: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Não, né? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Olha só o que está dizendo aqui, irmãos. Haverá um dia em que o noivo será tirado deles, e eles vão jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Irmãos, olha isso aqui. Para quem sabe o decorrer da história, mas olha o que esse homem falou para Jesus, gente. Ele falou, foi ele que falou, ó. Minha filha faleceu agora, mas venha e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste, pois dizia consigo: Se eu tão somente tocar na sua veste, eu ficarei sã. Gente, olha isso aqui, olha que exemplo de fé dessa mulher, né? O que ela disse? Ela disse: se eu tocar na roupa desse homem, só de tocar na roupa dele eu fico boa, gente. Que exemplo de fé maravilhoso. É por isso que Jesus falou que ia ser lembrado isso, né? Que ele diz no 22, ó, mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando na casa do governante e vendo os flautistas e pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele
para o escarnecer. Olha só o que ele passou, né? Ele falou: retiram-se, pois a menina não está morta, ela dorme. E o que eles falaram? Riram dele, né? Ou riram dele, né? Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, olha o que aconteceu no 25. Ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E a sua fama acerca disso foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando, dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Olha a pergunta dele aqui, gente. Não, olha essa pergunta aqui. Olha isso. Credes vós que eu possa fazer isso? O que ele está perguntando? Você acredita que eu sou capaz de fazer isso? E eles disseram: Sim, Senhor. Então ele tocou seus olhos e dizendo: Conforme a vossa fé seja feito. Irmão, olha isso aqui, gente, com carinho, porque esse versículo aqui, ele é maravilhoso. Mais uma vez a gente vê um versículo falando que a manifestação do nosso milagre é conforme a nossa fé. E é isso que a gente deve ter em mente, que a gente tem que edificar a nossa fé, para que a gente seja capaz de realizar milagres ainda maiores com Jesus ao nosso lado. Porque Ele vai fazer as coisas para o nome dEle ser glorificado. E aqui o que Ele perguntou? Você acredita que eu posso fazer? E no 30 continua assim: E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes advertiu, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba disso. Mas, saindo eles, espalharam sua fama por toda aquela terra. Aqui, como sempre, né? Jesus ele pede: não fala isso para ninguém, né? Mas como que não vai falar, né? Vê um cego enxergando, vê um paralítico andando, vai dizer o quê? Não tem nem o que falar, né, mano? É o que é, mano. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, e o mudo falou. E as multidões se maravilhavam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Olha só que loucura, né, gente? Aqui a gente consegue ver claramente, né? O que Deus fala dos fariseus, né? O que a Bíblia fala dos fariseus, né? Qual que era o comportamento deles, né? O comportamento deles era completamente político, né? Era um comportamento político religioso, e quando Jesus veio proporcionar liberdade para o povo cativo, veio proporcionar cura para o povo doente, os fariseus se incomodam, né? Dizendo: ele expulsa demônios porque ele é do time deles. E olha o que Jesus fala. Fala nada. Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E vendo ele as multidões, moveu-se de compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas, que não têm pastor. Olha o que ele percebe, né? Então ele disse aos seus discípulos: Seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aqui a seara é a lavoura, né? É o que ele quer dizer com essa palavra aqui, né? Que se a gente for ver, seara é até uma marca, né? Mas eu acredito que seja lavoura. Seara, significado. Campo semeado, ou ainda pode ser interpretado como uma referência de cereais, viu? É a seara, né? É aquilo que eu falei. Então olha que legal, a gente quando está lendo a Bíblia, a gente tem esse recurso aqui também, né? De vir procurar o significado da palavra, entender o que significa. Porque essa aqui é a grande sacada, né? Como eu falei, a gente não precisa ter vergonha de pesquisar, não precisa ter vergonha de pedir e perguntar. Inclusive Deus incentiva a gente a fazer isso, né? Então, tanto que ele diz aqui, ó: Orai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, gente, é isso que a gente veio fazer, sabe? A gente veio aqui para orar, para agradecer,
para glorificar a Deus por essa mensagem maravilhosa e principalmente para multiplicar os trabalhadores, porque a obra é grande, sabe, gente? A lavoura é grande e os trabalhadores são poucos. Então a gente tem que aprender sim sobre o reino, tem que aprender sim sobre Deus e principalmente sobre qual é a vontade dele para a nossa vida, para que a gente possa fazer da nossa vida um espetáculo nas mãos de Deus. Porque lembra no vídeo passado, quando eu falei o exemplo da luva, que nós somos apenas a luva e que Deus é a mão que está por detrás da luva? Então, irmãos, esse é o convite que eu te faço, sabe? Eu te faço esse convite. Se entrega para Deus, se dedica para Ele. Não é fácil. Já digo de antemão, não é fácil mesmo. A gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente gosta. E não é nem um pouco fácil abrir mão de coisas que a gente gosta. Principalmente porque a gente gosta dessas coisas, né? Mas, se eu amo a Deus e eu gosto mais de Deus do que essas coisas, eu tenho que sim estar disposto, né? Então, é muito bom ouvir palavras como essa, mas para que essa palavra faça sentido, a gente tem que deixar o que a gente acredita para trás, para que a gente possa acreditar no que está sendo dito, né? Ou no que a gente está lendo, né? Melhor dizendo, né? Porque embora eu esteja aqui lendo junto e a gente está conversando, a gente está lendo é a palavra, né? Então, esse que é o ponto. É a gente sempre estar focado nisso. De estar se edificando, vigiando e orando, para que através de nós, Deus possa estar vivo na terra. E principalmente, né? Para que mais pessoas possam conhecer a Deus de verdade. Porque imagina você que tem intimidade com Deus e já viu tanta gente falar coisas dele que não fazem sentido, né? Então você pode ser esse movimento, sabe? O movimento de colocar Deus e as qualidades de Deus nas tuas ações e representar o nome dele na terra. Que é para isso que a gente está aqui nesse canal. Se edificando, se nutrindo, para que a gente possa juntos dar honra e glória para aquele que merece toda a glória do mundo, que é Deus. Gente, vocês sabem que aqui a gente está no final do episódio, mas lembrando que não é o fim. Então, se você já conhece, já acompanha o canal, deixa aquela hashtag até depois do fim, que é muito importante saber se você vem acompanhando o projeto, se você já fez a leitura do primeiro e está a fim de ir para o próximo, porque é assim, né? Esse aqui é pouco, eu quero mais. E amanhã a gente vai voltar com mais. Então, se você gostou, deixa teu like aí. Te agradeço por esse momento. E mais uma vez, né, gente? Tenham sempre em mente que as adversidades vêm justamente para a gente prestar atenção naquilo que a gente ainda não viu, né? Então, esse vídeo está vindo com um formato diferente, talvez para que eu pudesse ver uma bênção de Deus que eu ainda não tinha visto, que é a capacidade de lidar com as adversidades. Sejamos todos nós capazes de lidar com qualquer adversidade, para poder glorificar o nome dele na terra. Que essa é a nossa maior missão. Amar Deus acima de todas as coisas. E amar cada um de nós, cada um dos irmãos, como a gente se ama, gente. Vamos se amar de verdade. Vamos, para a honra e glória de Deus. Gratidão, seus lindos.